Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 11 de setembro de 2025, 23ª semana do Tempo Comum, quinta-feira. Santo do dia, Santos Proto e Jacinto, os irmãos pela fé. Tudo ocorre aí pelo século IV, século V. Os fatos da vida de Proto e Jacinto estão contidos em uma narrativa absolutamente lendária. Nela se diz que eram dois irmãos eunucos, que eram escravos de Eugênia, filha do nobre romano Filipe, prefeito de Alexandria do Egito. Nesta localidade, os dois jovens cristãos conseguiram que Eugênia entrasse no mosteiro. Após eventos fictícios, a família de Filipe se converteu. Eugênio então retornou a Roma e realizou um apostolado. E sua amiga Bacila, ansiosa por aderir ao cristianismo, deu a seus escravos Proto Jacinto para instruí-la na verdade da fé. Após sua conversão, Bacila foi denunciada por seu namorado ao magistério, que condenou à morte junto com os dois jovens. Que os irmãos mártires nos ensinem o mistério da amizade. Também pedimos a Deus que nos conceda irmãos na fé, pessoas que nos ensinem, nos ajudem a caminhada rumo ao céu. Amém. Santos Protos e Jacinto, rogai por nós. Vamos preparar o nosso coração para recebermos a palavra de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo. E sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a sua riqueza, habite em vós. Ensinai e ademoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Tudo o que fizerdes, em palavras ou obras, seja feita em nome do Senhor Jesus Cristo, por meio dele. Dai graças a Deus, o Pai. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 150. Louve o Senhor tudo que vive e que respira. Louvai o Senhor Deus no santuário. Louvai-o no alto céu de seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louve o Senhor tudo que vive e que respira. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a cítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Louve o Senhor, tudo que vive e que respira. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus falou aos seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar um manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva.
O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos diante do convite de hoje, através da liturgia, a palavra do Senhor, que nos convida ao Santo Evangelho a refazermos os nossos conceitos de vida, né? Então, amai os vossos inimigos e fazei bem aos que vos odeiam. Eu sei que literalmente interpretar e aceitar essa palavra nos parece até difícil, mas quando nós colocamos Deus nesta equação, quando nós pedimos a Deus que nos dê esta misericórdia, queremos enxergar aquele que nos critica, queremos enxergar aquele que se porta como inimigo, mas olhando para ele com a vossa misericórdia, sim. Então, somente Deus vai poder gerar em nós esta misericórdia que o Senhor Jesus exige no Evangelho de hoje. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Então, literalmente, é impossível você cumprir isso. Mas, quando você coloca essa, esse mandamento e essa ordem de Jesus na misericórdia do Senhor, tenha certeza que Deus vai te dar esta condição para que você suporte toda a humilhação. Porque, na verdade, irmãos, tudo que interessa para nós cristãos é a vida eterna. Mas eu não estou menosprezando a vida substancial, a vida de momento, né? Que agora, essa vida carnal. Não estou, não é isso não. Um cristão não pode fazer isso. Um cristão tem que honrar, tem que viver a sua vida de uma forma natural. O que nós não podemos fazer é nos agarrarmos a esta vida como se fosse o nosso único tesouro, né? O verdadeiro tesouro do cristão está na ressurreição, na promessa do Senhor, que se nós rejeitarmos esse mundo e vivermos a espiritualidade já neste mundo, nós encontraremos o reino do céu na nossa morte. É uma proposta que escandaliza qualquer um, né? Realmente os sábios ficam escandalizados, aqueles que se dizem conhecedores de tudo ficam escandalizados porque a filosofia divina ela contraria completamente a razão humana. Mas eu não quero viver na razão humana meramente, simplesmente, porque se eu for viver assim, eu vou viver através e levar a minha vida pelas leis das constituições, pelas leis dos estados, municípios. Então, olha só, como que eu vou fazer? A lei me permite até pecar contra o santo mandamento do Senhor, falando que isto ou aquilo é legal, que isto ou aquela prática social, não, que a Bíblia fala que é abominável, que a Bíblia fala que é pecado e que nos leva à morte. As leis falam que eu posso cometer esse pecado em praça pública e que não tem nada a ver, que não tem consequência nenhuma. É disso que o Evangelho está falando. Nós temos que escolher. Ou vamos seguir
pelo lado mundano da nossa vida, que nos leva a uma porta bem larga, assim, né? Anteriormente eu falava, outro dia atrás, para o inferno a gente vai rolando, não precisa de esforço. Agora, se eu quero seguir o caminho de santidade, eu tenho que seguir um caminho que me leva a Cristo Jesus. E esse caminho é complicado. Olha o que acontece com os santos Proto e Jacinto. Olha o que acontece com aquela moça que quer se converter, né? Ao se converter também, ela, através da Eugênia, sua amiga, ela sendo romana, ela é denunciada, então, e morre todo mundo junto. Morre Proto, Jacinto e a moça que se converteu em Roma. Tá vendo? É complicado, porque o mundo daquela época, quem não seguisse as leis mundanas, morriam, eram perseguidos. Me parece que hoje também não é tão diferente no mundo. Em alguns países, se você não seguir a regra mundana daquele país, você também é perseguido. Cristãos são perseguidos e mortos. Então é uma realidade também atual que não fica só no século IV da nossa história, da nossa era. Mas a primeira leitura de hoje nos fala: ensinai um ao outro, admoestai-vos uns aos outros e com toda sabedoria. Do fundo do vosso coração cantai a Deus salmos, hinos, cânticos espirituais em ação de graça. Tá? Então, sede misericordiosos, agradecidos. Somos um só em Cristo, esta unidade em Cristo que nos faz fortes, né? Porque sendo então suporte e suportando o irmão, suportáveis uns aos outros, que é o que nos pede em Colossenses capítulo 3, né? E perdoando-nos mutuamente, nós encontramos força em Cristo Jesus para praticar o que nos pede o Salmo 150. Louve o Senhor, tudo o que vive e respira. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos de júbilo, louvai a Deus, tudo o que vive e que respira. Tudo cante os louvores ao Senhor. Então, que essa santa palavra de hoje possa realmente fazer brilhar em nós o Espírito Santo, né? Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada em nosso colo, porque com a mesma medida com que medides os outros, vós também sereis medidos. Então, somente pela misericórdia de Deus que nos é possível a sabedoria do Espírito, a ponto de nós realmente ficarmos livres desta condição que nos coloca o Evangelho, né? Se nós, no mundo, fala para pagar ao outro com a mesma medida, o Espírito em nós fala, perdoai, porque na mesma medida que tu perdoa, serás perdoado. É assim que nós rezamos o Pai Nosso, né? Perdoe os nossos pecados na mesma proporção e medida em que nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Então, que o Santo Espírito possa nos dar esta força para vivermos segundo a vontade de Deus neste mundo até o dia da nossa morte. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E a reflexão do dia é este programa, que há 8 para 9 anos nós já nos traz a realidade do estudo bíblico, da catequese, do estudo desta pregação, desse ensino que nós fazemos sobre o santo do dia, a primeira leitura, o salmo, o santo evangelho, a segunda leitura, quando é no caso de domingo ou dia de festas. Então, nós procuramos esclarecer para nós o que nos pede a Santa Igreja em Cristo Jesus a cada dia. E hoje Deus vem nos pedir para vivermos e seguirmos segundo a vontade de Deus em nossas vidas. Viver a nossa vida substancial, material, encarnada enquanto nós estamos aqui, né? Mas sem perdermos o foco, que a nossa verdadeira vida está em Jesus Cristo. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.